Fala galera, começando mais um Vabolados. E hoje diferente, né? Não vou apresentar a televisão aqui, mas você sabe, parceria da Rádio Uva com a Sintonia Esportiva, então segue os dois aí que vai estar na descrição. E a gente tá aqui num ambiente um pouco diferente, porque temos convidado aqui, Luiz Gontijo com a gente. O homem tá aí. E é isso, então vamos começar a nossa resenha do futebol carioca, mas temos até uma camisa da seleção ali já dando indícios do que vai acontecer. E a gente tem que falar sobre. Tem que falar sobre Ancelotti, temos bastante jogo aí, Libertadores, Sul-Americana, mas vamos começar pela convocação do Ancelotti, né? A gente já tinha falado do anúncio dele, e agora os nomes, e quero saber de vocês aí o que vocês acharam da convocação. Rumo ao Hexa. Esse é o seu comentário. Esse é o meu comentário. Ponto, rumo ao Hexa, ponto. Exatamente. Curtiu a convocação? Mano, curti, achei interessante os nomes. Senti falta de um, né? Ah, não vai? Não. Não. Eu vou pular você, se você Senti meter essa. falta, não posso sentir falta. Senti falta, mas eu entendo também, ele não tá lá. Nosso Neymar, mas... Nosso não, o seu. O meu, tá, tudo bem. O meu também. Tá, o de vocês. Nossa. Você não faz parte da galera que acha que o Neymar tem lugar cativo. Não, eu acho que ele tem um lugar cativo jogando. Tá jogando. Mas tá jogando. Não, Mas ele tá jogando. eu não acho que ele jogando 30 minutos é ele jogando. Mas ainda falta tempo pra jogar. Então, mas não, semana que vem, tipo assim, se até lá ele estiver jogando 90 minutos, eu acho que ele tem lugar Perdeu a cativo. discussão. Neymar Neymar na seleção. seleção. Beleza, não. É porque eu não acho que deva convocar um jogador pra jogar o segundo tempo. É o que eu falei, tipo assim, eu fiz um vídeo falando sobre isso. Que Aí ele sai do intervalo. se ele garantir o resultado no primeiro tempo, tá ótimo. Se for assim, convoca só 11 e joga sem banco. Mas aí vai levar o Neymar pro Neymar ser jogador de reposição, tipo, contar Não que é ele vai coisa- estar bem. Irmão, só do Neymar estar no elenco, estar no vestiário, ele já eleva o moral do time inteiro. Sim, a gente ganhou o quê com isso, então? Ganhamos uma Copa das Confederações em 2013. Quando ele não tinha nenhum Mas ele Ele estava lá. É, Ele estava na Olimpíada, lá. beleza, ele era um dos únicos 3 experientes do Mas elenco. ele estava lá. Não, beleza. Não tá. vou entrar nessa discussão, porque Mas- eu vou ser fuzilado desse lado de Porque cá. você tá errado. Não tô errado. Eu vou ser fuzilado. A única pessoa que concorda comigo tá atrás da câmera. Mas beleza, eu tenho mas questões eu sei, pessoais. mas eu sei que o Ancelotti falou que ligou pra ele, perguntou se ele tava 100% e tá decidindo não convocar. Mas eu acredito que nas próximas ele vai estar, mas eu gostei da lista, achei uma lista boa, tanto dos goleiros, tanto de tudo. Achei uma lista... Gostei do Ancelotti. Porque de goleiro é complicado, esperançoso. né? Richarlison voltou. Acho que de goleiro o Ederson tem lugar ali. Acho que ele tá curando uma pubalgia que ele tá acho que não. passando. Vai aí. voltar. Eu acho que ele vai voltar. Acho que o O terceiro goleiro provavelmente vai ser o Bento. E o Hugo Neneca, que Eu foi acho que não, convocado. eu acho O Hugo difícil. Neneca não, né? Porque o Bento já tem, querendo ou não, uma experiência na seleção, pô. Não, o que eu digo... É o que eu tô falando, o terceiro Ele vai é o ser terceiro ele. goleiro. Vai sair O o... Hugo vai sair. não, O que estão revezando de futebol brasileiro... Isso, não. Quê? Eu acho que ele não tá tão bem lá no Al-Nassr, não. Não consigo acompanhar muito, mas ele não tá tipo tão assim... bem assim. Né? E ele é um pouco mais novo que o Hugo, 1 ano de diferença. O Ele Bento, saiu cedo do... o Bento é mais novo, 1 Atlético. ano. Acho que tem 25, o Hugo tem 26. Só que eu acho que o Hugo é o melhor goleiro. O Hugo que falhou Eu também ontem no gol. Cara, porque o Hugo é complicado, cara. Na época falha mesmo do muito. Flamengo... Sim, mas eu Tem sou um fã, psicológico eu acho que ele bem merecia abalado. essa convocação. Quê? Eu acho que ele merecia essa Merecia. convocação. A questão do Hugo é que, tipo assim, se você quiser esperar um goleiro, assim, porra, que não vai falhar em nenhum momento, assim, nenhum goleiro vai te entregar isso. normal. Só que o Hugo, ele é um cara 880. Ou ele vai cometer uma falha absurda, ou ele vai salvar o teu time, assim, de um desastre. Porque Quem ele... seria o seu titular? Quê? Hoje, na seleção... Cara, é porque, sendo bem sério, eu sei que a galera não gosta muito dele, mas eu acho que não tem como fugir de titular ser Alisson Ederson. Eu não consigo fugir disso. Eu iria de Everton. O Everton do Palmeiras, Everton. pô, eu sou muito hater do Everton. Eu iria. Pô, com todo respeito, eu iria de Léo Jardim, clube. Ah, mas mesmo, aí- que eu nem sei Só lá. uma defesa que o Alisson fez na Copa Eu sou contra o que Alisson salvou também. assim. Não é um jogador O determinante Alisson que é tu outro que fala, também salvou falha a muito, gente. cara. Mas vou te falar, tipo assim, a minha parada com o Alisson é que eu acho que a galera tem umas paradas com ele, por exemplo, aquele gol da Croácia. Falam muito que ele poderia ter pego aquela bola. Eu não acho que tenha sido assim, um lance, falha dele. Eu acho que tem muita coisa em volta antes do goleiro. Só que a questão do Alisson é que ele esteve no momento do Brasil em que o Brasil não tomava gol de jeito nenhum. Então, tipo assim, o time não toma nenhuma finalização. Aí vai 5 finalizações no gol. Se ele tomar um, ele é um merda. Então, tipo assim, é Até complicado. hoje na Copa 18 falam que ele falhou no gol do De Bruyne, pô, naquele chutaço que ele deu fora da falam que área. aquele não tem como, mano. defensável, eu não Eu acho. acho que, possível aquilo tipo ali. assim, ele virou uma cartinha ali marcada na seleção, eu acho muito difícil tirar. Cara, é Eles ídolo do dois, o Liverpool, Alisson e o então- Ederson. Então,
Mas isso também não justifica muita coisa. Pô, eu acho que você está em atividade, jogando na Premier League, toda temporada você ser um dos melhores goleiros do mundo ali, jogando numa das principais ligas. Isso, querendo ou não, vai contar pra convocação. Sim, vai contar. Por isso que ele é sempre convocado, mas ele não apresenta o que ele apresenta no Liverpool. Da mesma forma, por exemplo, o Vinícius Júnior. Sabia que ele ia tocar o nome do Vinícius Júnior. Mas o assunto Mas daí por que você só toca no o cara Vinícius Júnior? desempenha... Porque o Vinícius Júnior é o exemplo mais claro disso. mas pode ser o Não, é o mais midiático, mas não é o único. Pode ser o Rafinha Não também. é o único, mas é o que mas eu mais concordo, tá mas em eu alta. Não, eu entendi o ponto dele. É o exemplo mais claro porque ele quis comparar um dos O melhores melhor do goleiros. mundo, O Vinícius o melhor jogador do mundo, Não, que é o craque no Real Madrid. Eu entendi. É que eu acho certas comparações, eu acho que, tipo assim, tem que ser dado certo contexto. Por exemplo, Mas o É Alisson... a mesma coisa do Rafinha. O Alisson é pré. O Alisson é pré isso. O Alisson jogou 2018, o Alisson jogou... Ele pegou pós-2014 que o Alisson começou a aparecer ali, o pré-2018. E, tipo assim, ele teve bons momentos, teve maus momentos também. Aquela primeira Copa América dele foi um desastre. Todo mundo odiava o Alisson naquela época. E depois ele começou bem. Acho que ele começou na época que ele era da Roma ainda, ele estava sendo convocado. Só que o Vinícius Júnior veio numa época da seleção, 2022 ali, fim era Tite, e agora o pós. Nada na seleção deu certo desde então. E, tipo assim, lógico, o Vinícius Júnior, por ser o jogador mais importante, entre aspas, ele é o que mais sobra pra ele. Mas eu acho que todo mundo ali, tipo assim, não chega nem perto do que joga por clube. O Rafinha nunca chegou perto do... Tudo bem que no Barcelona não jogava tanto. Ninguém, Mas... por isso que a seleção tá desse jeito. Exato. É exatamente isso. Os caras jogam muito nos seus clubes e chega pra representar a seleção, parece... Eu acho que não é nem questão de, tipo assim, não é, isso é óbvio, não é falta de futebol, não é falta de qualidade. Eu acho que os caras só, tipo, não têm vontade. Não, eu acho que o problema mais é fora dos gramados. Porque, pô, você tem ali o jogador não tem mais Dorival que já não tá bem, tipo, já não conhece o jogador, sabe? Aí já tem tudo mas da acho que nem CBF. com o Dorival, mano, acho que antes pode ter. Exatamente. Também tem uma O jogador zona. não tem mais aquela vontade de representar o país dele. Eu acho que ainda tem, mas eu acho que dá o desânimo de como não é tem, hoje. Mano, ao meu ver, o jogador ser convocado para a seleção brasileira é muito mais sobre ele em si do que ele jogar pela seleção. Que ele jogar pela seleção. Tipo assim, eu fui convocado a atingir o marco da minha carreira. Sim. Isso, tá ligado? O cara não vai lá pra dar a vida pelo... Falam muito disso, tipo, comparação Brasil. com os jogadores da Argentina, né? Que eles trocariam uma Champions pra ganhar uma Copa. Tipo e isso. dizem que jogadores do Brasil poderiam não fazer esse tipo de coisa. Mas eu acho que Copa do Mundo pra todo mundo é perguntar auge. pra eles, todos eles vão dizer que preferem ter uma Copa do Mundo. Então, eu acho Se você perguntar, acho que eles vão dizer isso. Só que fizeram essa pergunta para um jogador da Argentina e ele disse que sim. Deduziram que o Brasil não seria dessa forma. Aí falaram, o Vinícius Júnior tem 2 Champions pelo Real, mas não tem nada pela seleção. Então ele prefere jogar no Real. Não é bem assim, tá ligado? Eu acho que a galera tem essa vontade de jogar, de ganhar alguma coisa pela seleção. Só que, querendo ou não, o bastidor vai atrapalhar, cara. A seleção, a CBF é uma zona. Pô, o Edinaldo Também, saiu sim. esses dias, cara. Se você for pegar, fizer um paro ímpar do goleiro ao atacante da seleção Real Madrid, você escolhe o time inteiro do Real Madrid. O que? Você tá falando do... 1 contra 1. Ah, Seleção, escalação da seleção versus escalação do Real Madrid. mas você escolhe contra, o time contra inteiro. vários times da Europa você faz isso. Então, e aí eu acho que isso justifica porque que os jogadores jogam muito melhor no clube do que jogam Exato. na seleção. E o técnico também. Por exemplo, e fora que eles recorreu ao treinam Ancelotti. todo dia. Né? Então, como eles treinam juntos todo dia, entrosamento muito melhor, desenvolvimento do time, tática, técnica, acho que acaba ficando tudo mais claro, né? Não sei se acho que isso é o determinante em si, mas eu acho que ajuda muito. É porque isso da seleção é meio complicado, porque toda seleção treina menos do que o time, isso é óbvio. O time, os caras estão lá todo dia junto. Na seleção, por exemplo, a gente tem raros casos que a seleção é composta por um time ou 2 times no máximo. A Alemanha de 2014, 90% do time era Bayern de Munique. A Espanha de 2010, Real Madrid, Barcelona, salvo algumas exceções. Então, assim, são jogadores que se conhecem muito e que jogam muito tempo juntos e se enfrentam direto, então sabem um do outro. A seleção brasileira, são 5 do Flamengo, 1 do Palmeiras, 1 do... Falando dessa convocação, 7 do futebol brasileiro, 7 da Premier, 4 da Ligue 1, aí 3, um na Turquia, o outro aqui, o outro na Arábia. Então, tipo assim, jogadores que jogam futebols diferentes. Então, assim, tipo assim, todo mundo que tá acostumado com um tipo diferente de jogo, com ritmo diferente de jogo, e bota todo mundo pra jogar no mesmo ritmo. Eu acho que isso também atrapalha. Porque o Vinícius Júnior jogando na ponta da seleção, ele não vai, um meio de campo que joga na Premier, não vai ter o mesmo ritmo de movimentação que o Vinícius Júnior. Lógico, isso é tática, isso é treinado. Mas o Vinícius Júnior, ele tem uma dinâmica diferente do que o Paquetá tem na Premier, do que o próprio Neymar tem jogando ou na Ligue 1 ou agora no futebol brasileiro. Eu acho que tudo é muito, muito diferente, e isso do Brasil ser muito plural, de ter em vários lugares do mundo,
acaba atrapalhando, porque cada um joga um futebol diferente. Mas dessa convocação aí, que é a primeira do Ancelotti, acho que muita gente não vai estar nas próximas. Ele Conta Ah, de lesão. concordo. Ademir Militão, Gabriel Magalhães estão fora, Rodrigo. Bremer também tá. Tipo, não vão nada. 5 jogadores do Flamengo pra Copa. Eu acho muito difícil isso Eu não acontecer. sei. Não sei porque eu acho que o contexto da zaga ali, provavelmente o Léo Ortiz não vai. Mas eu acho que o Danilo e o Alexandre vão. É, por causa do nome. Acho que o Gerson vai também. Acho que tem muita chance do Pedro O ir, que Pedro não tá nessa convocação. Mas também ainda não retornou 100% que é. Tava todos uma Não, lesão sim, muito sim, séria. Eu sim. acho que vai voltar ainda. E o Wesley possivelmente vai. É porque lateral. Mas o Wesley não vai ser mais do lateral Flamengo. Eu acredito que no meio do ano É. ele deve sair do clube. Agora, o pós-mundial do Wesley estavam combinando pra isso, né? Ele jogar o Mundial pelo Flamengo e ser vendido. Eu acho que ele deu. Desde a última convocação, ele deu uma caída de rendimento, mas acho que isso não vai prejudicar nenhuma negociação dele. Provavelmente vai ser vendido pra um time forte lá fora. Acho que o City que tava aqui. Eu acho que talvez ele não jogue o Mundial pelo Flamengo. O que? O Super Mundial? O Wesley. Eu acho que tava combinado pra ele só sair Eu depois. acho que, possivelmente. Mas imagina se chega um clube, por exemplo, com todo o dinheiro lá que vai despejar no Flamengo, Botar uns mais de 30 200 milhões de milhões. reais. Eu acho que o assim, City queria fazer isso, não era? É complicado? É, mas aí vamos com o Varela, tem como não. É complicado. Varela e Danilo na lateral. Vamos com Vem, Varela. pode vir, qual é o time? Pode vir, Chelsea. Pode vir, Chelsea, tô tranquilo. Quem é o ponta do Chelsea? Pode Esqueci vir, agora. mas vem com calma. Não, o Palmeiras é meia. Acho que é o único Acho que é o Madureira, jogo muito difícil assim que o Flamengo vai ter na primeira fase. O que? O Chelsea. Depois, os outros dois eu acho que dá pra ganhar. Ah, não, com certeza. Eu acho que eu também quero que ganhe do Chelsea. Não quero nem entrar no top Super Mundial, que a gente vai fazer um programa antes do Super Mundial só sobre isso. Exatamente. Pra gente falar sobre as repercussões As disso. expectativas. Mas então, tipo assim, nomes, não tem ninguém que você, assim, tiraria da seleção hoje e falar, não, essa convocação foi Eu loucura. achei que foi tranquilo. Foi ok, primeiro. Só falta de um camisa 10. Seria o Neymar. Eu levaria o Alan Patrick. Pô, Pô, também levaria. tem, Não a levaria galera o André. fala disso, trazer um jogador assim, tipo, realmente um 10. Porque o Neymar, querendo ou não, ele é um 10. Mas ele varia entre meio campista, segundo atacante, ponto, tipo assim, ele dá essa movimentada. Agora um cara pra jogar no meio. O nome hoje seria só o Alan Patrick? Tipo, Cara, porque não eu vem acho outro nome na que cabeça. No futebol brasileiro não tem, né? É, não tem. Brasileiro. que- Porque a gente tem o Ares, Mas tem é, o Arrascaeta. o jogador brasileiro aqui Brasileiro não tem. aqui é difícil. Ele é o único, acredito. Acho. Dessa Matheus convocação Pereira. mesmo, as minhas únicas ressalvas é o do Andrés e do Danilo. Eu acho que eu não levaria ele, principalmente porque. Qual é a função que ele vai fazer, sabe? Porque. O Danilo ou o Andrés? É, o Danilo. Capitão no banco. Então, exatamente. Ele pode ser zagueiro, mas para as opções que o Ancelotti chamou, eu acho que o Danilo não se encaixaria pra. Acho que o Danilo sabe, é pra reserva um na lateral titular. esquerda. E lá, então, só que ele Caraca, também tem, joga na lateral pior que tem direita. esse Ele não também. tem Quem espaço. são os laterais esquerdos que vieram? Então, na teoria é o Carlos Augusto, o Beraldo pode jogar E na o lateral Alexandre esquerda e o Lille. Alexandre. É. Mas aí o Beraldo vai. Ele vai vir de zagueiro, sabe? Então, cara, eu acho joga que... nas 4 ali, então É. acho que isso é bom ter ele. talvez. E de meia também, se improvisar de. Como um segundo volante ali, tipo o Ortiz faz. Mas aí Cara, também tem ele. eu acho que eu trocaria mesmo só o Danilo por algum nome mais novo, tanto que eu falei lá num canal de um amigo meu que eu participo, eu chamaria o Lianco. Porque eu acho que é um zagueiro mais agressivo, um zagueiro, sabe, com mais raça e até pra você ter no banco como opção, sabe? Eu levaria. E o Andrés eu também não levaria, principalmente por causa da função. Eu acho que eu também levaria o Alan Patrick, porque, cara, o Brasil hoje precisa de um meia. Mas o Andrés pra não joga ali finalizar. como aquele meio campista. Olhando o meio campo da seleção, acho que fica nítido que o Rafinha vai fazer a 10, pelos jogadores convocados, porque ele só convocou volante. É. Se você for olhar os E meias, segundo volante. só tem volante, não tem... Andrés até- Pereira. No máximo o meia. Andrés Pereira que joga na frente. É, o Andrés Esse joga na André frente. é O Gerson também André pode Santos. Vale fazer. Santos do Vasco. Gerson também pode fazer, Casemiro, mas eu acho que ele não Ederson. vai fazer, entendeu? Eu acho que Casemiro e Gerson, acho que O seria a minha Gerson dupla não de faz um volante. camisa 10, não? Loucura. Cara, mas aí é Não, muito. Aí é mais muito fácil loucura. improvisar o Andrés Pereira que já fez essa Eu acho que função. vai ser o E Rafinha. faz no Furro. Mas acho que o Gerson tem mais qualidade. Eu Mas acho que eu vai ser o acho- Rafinha, Ah, mas pode ser o Matheus Cunha. Eu acho que o trio vai ser esse. Rapaz, Ou o vai Matheus ser Bruno Cunha também Guimarães, vai- Casemiro e Andrés, ou vai ser Casemiro, Gerson e Andrés. Aí vai botar o Rafinha, o Matheus Cunha, Cipá e o Vinícius Júnior. Se fosse me Eu acho perguntar, mais provável é Casemiro, Bruno Guimarães e o Rafinha de meia. ali. Ou ele botar o Matheus Cunha de falso 9. Se pode fosse ser me perguntar, também uma opção. a minha dupla de volante titular seria Gerson e Bruno Guimarães. Tu não colocaria o Não Casemiro? colocar Casemiro? Não. Eu colocaria. Ah, o Casemiro foi a galera que foi Não. um pedido muito
Um pedido é complicado, mas a galera pediu bastante. Mas eu acho que é muito pela liderança, acho que é muito pelo status, por ter jogado Copa, por ser um jogador experiente, por já ter trabalhado com o Ancelotti. Jogar bem também. Eu acho que falta isso. O quê? Um jogador experiente que, tipo assim... Que bote a... É porque, tipo assim, o Danilo é um cara experiente que, tipo assim, já teve vídeo dele na seleção, mas ele é o Danilo. Mas ele é merda, tudo respeito. Calma aí, uma merda, assim, é complicado. Mas... Ele representa o que na seleção brasileira, comparado ao Casemiro? Então... Pô, os caras jogaram os mesmos nove, períodos e ganharam as mesmas coisas. Mas ele tem muito mais... O Casemiro tem muito mais... Não, o Casemiro bota mais banca, com certeza. O Casemiro, ele era um dos líderes do Real Madrid. Eu acho que é isso que falta na seleção, tá ligado? É porque, tipo assim, falar... Mas eu acho também que não dá pra trazer uma liderança de um frouxo. time pra seleção. A seleção é uma coisa completamente diferente. Se você não tem um nome na seleção, não dá pra trazer o seu nome no time. Foi isso que eu falei. Ele bota mais banca que o Danilo. Por isso que o Neymar é importante estar no elenco. Porque o Neymar é esse cara que tem nome na seleção e ele eleva a moral Mas do eu não time consigo ali pensar... É que, tipo assim, eu já vi algumas imagens dele falando agora no Santos, mas eu não vejo o Neymar como aquele cara que vai, tipo assim, puxar o elenco assim e jogar aquele ânimo do time pra cima. Eu acho que ele é um cara que, de estar lá, muda o clima, entendeu? Ele lá vai mudar o clima. Pô, tamo com o Neymar... É outra parada, vamos jogar junto com ele, ou Da que mesma nem... forma que a Argentina... Isso não acontece, mas da mesma forma que a Argentina joga pro Messi, eu acho que a seleção não deveria jogar pro Neymar, porque a gente acha que, pô, comparar Neymar com o Messi é uma parada muito absurda. É absurdo. Mas a gente precisa desse jogador, saca? Tipo um Messi, assim, um que tem um nome. Um nome... Calma aí, você prefere o Neymar? Não. Ah, tá. Não. Preferi o Neymar, não, mas que botar na mesma prateleira de jogador, boto. Não, Fácil. de qualidade? Fácil. Qualidade. Não, de qualidade é uma fácil. coisa, de feito é difícil, cara. Eu acho que, tipo assim, a gente tem uma imagem... O Messi tem uma imagem de Deus, né? Cara, porque ele ganhou a Copa. Se ele não tivesse Deu ganhado mesmo. a Copa, ele era o merda. Então, Antes da mas- Copa, ele era o Ele merda. não tinha ganhado nada pela Pô, seleção. aí era- Não, mas aí ele era 50-50 por causa disso. Tinha a galera que Não. tinha muita gratidão por ele ter levado, tipo, carregado aquele time em 2014 Ele ganhou uma Copa e América. depois e ganhou a Copa América. Então, Pós-Copa mas- América ele já tinha imagem de Não, Deus. mas a Copa América, jogaram pra ele na Copa América. E ele não tinha ganhado nada pela seleção. Mas ele já tinha carregado a seleção em outras oportunidades. Mas não fez Mas nada, não tinha não ganhou ganhado. nada. Não, Ele não com o ganhou, time mas dele não carregou. tinha nada. Sim, então, mas eu tô falando, os jogadores jogaram pra ele mesmo ele não ganhando nada. Qual foi mais longe que o Neymar chegou numa Copa do Mundo? Aconteceria a mesma coisa. Qual foi mais longe que o Neymar chegou numa Copa do Mundo? Copa do Mundo, cara. Não, Neymar, especificamente. O Neymar especificamente chegou até as 4, mas se machucou e levou o time para as semis contra a Alemanha. Não passaria de qualquer jeito, na minha opinião. Eu também acho que não. Só que a questão é o seguinte, se você pegar a questão de, tipo assim, momentos em si, o Neymar, ele teria sido um herói mesmo, a gente teria ele hoje como um herói, se a gente passa da Bélgica naquele jogo. Porque a gente teria que enfrentar a França aí, meu irmão. Se passa, provavelmente seria campeão em cima da Croácia, com aquele time do Tite que foi criticado. Porque a gente podia ter passado a Bélgica. E o Neymar jogou pra cacete aquele jogo. Jogou muito. Fez um golaço. Assim como ele jogou muito na final da partida contra a Croácia, ele ia decidir o jogo também. Acabou, aconteceu o que aconteceu. O que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, o Neymar, ele aparece, ele resolve. Só que a resolução dele quase nunca dá em classificação. É isso que eu tô dizendo. Mas Ele aí a chega e culpa faz não é por ele. dele. É porque, cara, se você parar pra ver... Mas aí, a mano... culpa não é tipo, O cara joga contra a Croácia na prorrogação, faz o gol. O cara joga Aí a sozinho. culpa é dele? Tu tomar o gol? Mas todo mundo culpou todo mundo que não correu, menos ele. Porque, cara, a maior... Aí falou do cara. Pedro que não correu, do Fred que não correu, do Paquetá que não correu, do Dias que não correu. Aí, tipo assim, O cara o faz o Alecrim gol- Dourado... O cara faz o gol na Mas ele prorrogação fez e a o culpa é dele de cara, tomar o ele gol. fez a parte dele, tá ligado? fez a parte dele. Paquetá A também fez a defesa parte dele, errou, participou do lance. Aí não pode ser E cobrado. a culpa é dele de tomar o gol? Mas a Não tô falando que a culpa Então, é ele dele. fez o gol. e a Eu tô culpa é falando dele. que botaram a culpa em todo mundo, até no gramado, no Tite, no Alisson, no Eu jogador, acho Petkovic, que- eu no acho- Petkovic Sérvio, botaram a culpa também. Então tá puto porque Pô, culparam os jogadores do porque Flamengo. Eu acho que tem uma questão aí, sim. Eu acho que a responsabilidade tem que ser dividida pro Neymar também. Ele também fracassou na seleção. porque, cara, Tudo vamos fala lá. que ele tem que ser Só líder, que- mas por que ele não puxou o time pra trás? Que nem... O Tite mandou o time pra trás, o time não foi. Aí quando tomou o gol, ele virou e falou: pô, galera, era pra ter ficado atrás. Falava antes, irmão. Puxava o time pra trás antes. Pô, vamos Cadê a lá, liderança vamos- dele? Pra mim é loucura que você tá falando. Engenheiro de obra Pra mim é pronta. Cara, pra mim é qual é a loucura. maior- Não, mas a gente não tá Agora falando que de coisas que já eu faço aconteceram. É, Pelo- depois Mas a gente não tá falando de coisas que já aconteceram? Então, coisa que aconteceu. Foram pra prorrogação, ele fez o gol, aí o Brasil tomou o gol. Aí você Sim. tá culpando o Exato. Neymar? Não, não tô Não vai culpando. Eu tô ter falando que ele brasileiro, não. só vai Ele ter é Brasil e isento. Neymar. Ele é isento de culpa. É isso que eu tô falando. Mas ninguém Isento é falou mais de que culpa. ele é isento de culpa. Eu tô culpando quem faz isso. Eu tô falando de vocês que falaram mas isso. ninguém tá falando Ninguém isso. faz eu isso, não vi gente. ninguém Ninguém tirando tá a falando- culpa ninguém do tá tirando Neymar. a culpa. Loucura. Cara, o maior... Vamos lá. Qual é o maior feito hoje do Neymar na seleção? De conquista? Olimpíada. Sim, exatamente. Um torneio sub-20 que o Brasil precisava muito ganhar. Sim, que foi tipo- vice 300 mil vezes. Então, exatamente. Que nenhuma Além de uma seleção levou o confederações. melhor jogador da sua geração pra ganhar. Fique claro. Perfeitamente. Isso é uma coisa que não acontece. O Messi ganhou as Olimpíadas Só com uma Copa. 8 anos de idade.
Tá, e uma Copa, pô. Sim, por isso, só que é isso que eu tô mas eu falando, acho que não tem essa não é pra comparação, comparar. Eu acho que talvez o Messi talvez Tá seja o comparando maior Neymar com o jogador Messi, não tem como. da Não tem como, história não tem como botar em Então, só comparação. que, tipo, o que eu acho... pós-Pelé. Sim. Não, isso talvez não, acho que... Se você Fácil. falar questão de seleção, pós-Copa da Argentina, pra mim, minha opinião, Neymar e Messi estão iguais, em níveis de conquistas pela seleção. Só que aí, pô, a Calma aí. Argentina... Antes Copa do Mundo, você falou? Sim, antes da Argentina ganhar a Copa. E a Copa América? Então, e a Copa Mas o América. Neymar Os já Os tem dois também estão. tem. Não tem. Só que eu acho que Ele não você... você Foi eleva... naquela época da Nájila Trindade que Mas ele tava tem a perdendo. a Copa das Então, Confederações. o Neymar tem as Bota a confederações mesma e balança as ali. Olimpíadas. Então, pra mim, o Neymar fica acima. Mas, porra, não tem como. A Argentina ganha a Copa do Mundo, começa um dos Mas protagonistas. chegou Ganhou a Copa chegou- América, como, sabe? Copa América, Copa do Mundo, aquele torneio lá que ninguém liga, Sim, o o pós, torneio... que contra a foda-se, Itália, mas- que virou a Supercopa do Brasil, só que versão Copa América e... acho que o Messi chegou a 2 finais também, né? Foi, tem foram isso dois também. finais e uma Copa do Mas Mundo. acho que assim, eu não acho que a comparação não é essa. Acho que não, mas tô querendo dizer qualidade de bola. Uhum. Acho que o Neymar tá na mesma prateleira. Mas Bola, a gente fala, bola. o Neymar Bola. no auge é um dos melhores jogadores que muita gente já viu jogar. Até a galera que viu aí a década de 80, 90, 70, enfim, o Neymar jogando bola na época ele jogou, tipo, o início dele no PSG, ele no auge do Santos, ele no auge do Barcelona, é assim, O Neymar é um puro extremamente suco de completo. talento no futebol, ele faz fazer tudo. Completo. Ele faz tudo. Mesmo ele sendo magro, não muito alto, o cara cabeceia bem, ele finaliza Ele bem com faz as gol de duas cabeça pernas, ele esquerda, bate direita, falta, ele tudo. cobra escanteio, ele é bom Faz taticamente, tudo, ele é basicamente, rápido, ele dribla pra caramba, e talvez ele só não é o melhor que eu vi jogar porque eu vi o Ronaldinho. Do Brasil que você fala, Não é na história. no geral. É porque muita gente É faz porque essa o auge do comparação. Ronaldinho, pra mim, é mais mágico que o Messi. Brutal. Mais mágico não significa que é melhor. O Messi Eu é vi o o- maior jogador do que o Ronaldinho. Eu vi o Alex Cabeça falando sobre isso. Que a galera entra em discussão de futebol e fala, pô, tal jogador se fala que é melhor, alguma coisa. É maluquice. Ele falou, cara, olha só, o Zico, ele falou do Zico em específico. O Zico eu via jogar, o Zico faz tudo hoje que eu vi a galera hoje fazer. Então, tipo assim, quando alguém bota o Zico, eu falo que o Zico tá na mesma prateleira que esses outros jogadores, falam que é loucura. Mas o Zico me fez sentir o futebol da forma que hoje, tipo assim, eu gostei de futebol muito quando eu vi o Messi jogar quando eu era pequeno, quando eu vi, o começo do Neymar no Santos, assim, foi uma parada que me incentivou a assistir futebol. E pra essa galera, foi tipo assim, foi o Zico, pra galera foi o Zidane, Ronaldinho. Então dá pra comparar de qualquer jeito. A gente não sente isso porque a gente vivenciou a galera de agora. Só que a galera de trás vai falar desse povo aí da década de 90, 2000, 2005, por aí. Mas eu acho que se eu perguntar pro Messi qual é o maior jogador que ele viu jogar, ele vai dizer que é o Ronaldinho. Ah, imagino também. Então, se ele vai dizer isso, se o cara que a gente diz que é unânime, o melhor de todos, vai dizer que tem um melhor que ele, acho que a gente tem que ouvir. Perfeito. É assim Acho que é a como... opinião dele. Se ele falou que ele é o melhor de todos no consenso geral, se ele disser que tem alguém melhor que ele e que ele aprendeu tudo com aquele cara, Não tem mais. como é que a gente vai continuar É que nem argumentando? voltando pro Zico mesmo, pode falar, tô puxando pro Flamengo. Tô puxando, dane-se. Ronaldo Fenômeno, Romário, todo mundo fala que o ídolo do futebol dos caras era o Zico, que aprendeu tudo, que gostou de futebol por causa do Zico. E hoje em dia a galera tira o Zico pra merda porque não tem uma Copa. Então assim, eu fico revoltado quando alguém vira e fala que ele não é nada, alguma coisa do tipo, que não ganhou a Copa do Mundo pelo Brasil. Aí você vê Cafu, todo mundo que ganhou alguma coisa pela seleção, Ronaldo, Romário, todo mundo falando, cara, comecei a assistir futebol, gostei de futebol por causa do Zico, por causa de tal jogador. Aí sempre cagam na cabeça do Dinamite, do Zico, dessa galera da década de 80, o Falcão também. A galera esquece do Falcão, do Inter. Então, tipo assim, essa galera é totalmente chutada pra nada, o Sócrates, porque não ganhou a Copa do Mundo. E, tipo assim, jogadores importantíssimos. Mas acho que chutado pra nada é uma parada muito forte, porque os caras foram muito importantes. Mano, a gente Só leva não, a não nível dão brasileiro. o devido nível de importância, né, no caso. Ano passado surgiu uma... Eu sei que era uma zoação. Surgiu uma parada da torcida do Botafogo usar para zoar o Flamengo, que o Thiago Almada, por ter Copa e Libertadores, era maior que o Zico. Pô, mas Tipo assim, Ah, tu vai levar isso? não aí- tô... aí- Acabei de falar que é zoação. Vocês são surdos. Vocês são surdos. Vocês são surdos. Acabei de falar. Eu sei que é algo de zoação. Mas, por exemplo, tem jogador que não te dão... eu acho que você pegou Calma a aí, Negão. se você colocar. Caraca, mano. Cara, o Botafoguense. Tá bom, eu não vou Eu poder acho- explicar o Eu acho contexto. que você Cara, pegou a Não vou Negão. poder explicar o contexto. É a pilha dos caras, pô. Tem jogador que não dá abertura pra esse tipo de coisa. É isso que eu tô falando, entendeu? Por exemplo, tem jogadores que eles não vão entrar nesse contexto. Mas se o Pelé fosse flamenguista, eles iam falar que o Thiago Almada era maior que o Pelé. Não, cara. Não importa. É esse O tipo de Paulo coisa de que eu tô falando Bala que é não maior é. que o Zico, porque o Paulo Não de é. Bala tem Copa do Mundo. Por exemplo, não vão zoar o Romário, por exemplo, entendeu? Mas vão zoar o Zico.
porque é Vão ídolo zoar, também, vão zoar cara, outra. é óbvio. Não, acho que é mais pela parada da Copa mesmo. Não. Eu acho que é mais. não. Acho que é mais. Eu acho que Não, é uma percepção minha. É uma Eu acho que percepção minha. eles usam o único momento de fragilidade do Zico Exato. pra tornar algo possível de ser zoado. Exato, é o que eu falei. Eles usam isso como extrema Mas- zoação e que não levam a Mas sério. numa E tu trouxe o bagulho do ano passado, Mano, 2022. mas é o que eu tô falando. Mas é o que eu tô falando. A questão que eu tô usando pra dar o contexto é que, tipo assim, é um jogador que ele é completo em todos os sentidos. A única fragilidade que ele tem, que ele tem, entre aspas, na carreira dele, é uma parada que dá abertura pros outros entrarem e falar mal dele. Tá bom, Não, é um jogador que... Você tá defendendo o Zico totalmente de graça. Não, porque não, mas Ninguém atacou Não, o a Zico. gente tava falando não, que a gente tava falando de heróis, assim, que não tem uma parada com a seleção, que mesmo assim te respeita. A galera- É a mesma parada do Neymar. eu acho que o Neymar, acho que tem uma diferença daí, porque a galera culpa mesmo o Zico, né, individualmente, como se ele fosse paçoqueiro. Sim. É uma coisa diferente do Neymar. Acho que o Neymar não entra Sim. nessa Cadê aquele linha. pênalti? Mas assim, porra, é a única coisa que alguém tem pra falar do Zico. Aí vamos falar disso e vamos zoar, entendeu? Mas acho que é uma questão mais de rivalidade. Porque se você pegar num contexto verdade, internacional, a seleção de 82, ela moldou o estilo de jogo do Guardiola. Ele já falou isso. Então, assim, acho que tem vários... A seleção de 82 foi uma escola de futebol diferente que mudou muita coisa no rumo do jogo, de como o jogo é praticado hoje. Talvez das seleções retrôs, vamos dizer assim, seja talvez o que mais se aproxime do futebol atual. Então, acho que não sei se essa análise ela é no universo macro do futebol, se é assim, sabe? Tanto que, pô, a gente tem uma mudança, um fenômeno de o futebol passar a ser praticado na Ásia, muito por conta do que o Zico fez. No Japão, Sabe? sim. Acho que tem uma escola toda de futebol, que hoje a gente vê um futebol feminino muito forte no Japão, muito por conta da fundamentação que o Zico implementou de futebol, da cultura do japonês, entendeu? Que eu acho que internacionalmente isso não acontece muito. Acho que é mais um retrato do futebol brasileiro, de torcida que a galera tá puxando. É rivalidade. Que o cara vai puxar alguma E, parada pô, ali pra... Eu faço isso também, irmão. A importância que o Zoar o Zico tem Zezão pro aqui, mas, Flamengo, pô, qual que é a do vai falar do Botafogo, Fred? por exemplo? Irmão, pô, Sim. É. o maior ídolo da história do Fluminense tem menos gol que o Gabigol no Flamengo. Não, mas é o que eu tô falando. Entendeu? Eu não acho que é justo só zoar, mas brincadeira, dá entendeu? abertura. nível de E quer relevância, dizer que o Fred é menos É. importante? Não, o Fred é importante pra É caramba. o que a gente fala nessa discussão de ídolo. De falar, É só tal time não babaquice tem mesmo. ídolo bom. O Fluminense tem seus ídolos bons. Por exemplo, o Rivelino, que é um dos ídolos do Fluminense. Não ganhou tantos títulos pelo Fluminense. Talvez tenha mais história pelo Corinthians. E a galera cai em cima dessa fragilidade que o Fluminense tem. Porque não tem outras coisas pra falar. Antes, a parada do Fluminense era zoar que não tinha Da Libertadores. mesma forma, Agora tem, vai zoar ídolo. Da mesma forma que você tava falando que colocaram a culpa no Pedro e não sei quem, igual aconteceu em 2014 com o Fred. Sim. Entendeu? Foi chamar ele de cone. Fudeu e chamaram ele de cone. Coitado. Tá ligado? É foda, futebol, isso é rival. É rivalidade. Esse é um exemplo que você trouxe muito bom. Que E o já Fred falei sobre isso. naquela época era Fred deitava. o 0-1 gol pra caralho. Do futebol brasileiro, sim. Zezão, qual é o ligado? nível de Contestar. relevância que o Fred tem pro Fluminense? Mano, 100%. Ele é o 0-1, né? Também. Qual é o nível de relevância que o Fred tem pro Flamengo? Quê? Qual é o nível de relevância que o Fred tem pro Flamengo? Mas como assim relevância? Zero. De conquista. Nada, Fred porque no ele nunca Flamengo? jogou. Então pronto, pô. É questão de rivalidade mesmo com o do Almada que o Zico. exatamente. O Almada é maior que Não. o Zico porque o Almada ganhou Copa. Não, mas é o que eu tô falando. Essa questão eu não trouxe falando que eu realmente acreditei que alguém pensava nisso. Não, é o problema. Eu tô falando que Quem pegava pensa é um maluco. ponto. Não, é que eu pensa acho que muito botar psicopata, Zico e pô. Almada na mesma Pô, frase. Não tem como. Pô, outro, por exemplo, o que eu ia usar, a Você parada- trouxe esse assunto. tipo assim, o Zico eu falo que ele é um jogador que a galera gosta de zoar motivos avulsos. É porque, tipo assim, a gente vê, tem outros jogadores do Flamengo mais zoáveis que o Zico. Ídolos do Flamengo que são mais zoáveis que o Zico. Aí, por exemplo, ontem o Rigger até zoando lá. O Rigger puxou do nada, o Igor Jesus fez alguma parada e ele falou: o Igor Jesus é muito maior do que esse superestimado do Zico, alguma parada do tipo. Falei, pô, tava vendo uma reportagem sobre o Zico, eu entro no bagulho, dá vontade de enfiar a faca no meu olho, pra não ler o que ele falou, né? Que ele falou, ele botou o Igor Jesus e o Zico na mesma A galera frase. falou isso só porque sabe que vai doer. Exato, pô. Vai E doer dói. no flamenguista. Então aí você vai falar pra doer. Então, perfeito. De E propósito. é isso, né? A gente, em 30 minutos Cara, aqui de você seleção. falou, né? falamos seleção. Futebol carioca, né? Pô, eu queria falar da vitória do Flamengo em cima do Palmeiras, galera. Agora vamos um pequeno resumo aqui, né, do que foi o Campeonato Brasileiro. E só quem jogou na Sula foi o Vasco, né? Vascão. Perfeito. Ah, e o Botafogo também, perfeito. Então, beleza. Foi vocês dois aqui. Pequeno resumo do jogo aí, se enfrentem aqui na mesa o... Vasco Fluminense? Pode falar. Ah, cara, então assim, clássico, né? Eu acho que independente da fase que os dois times estão, o clássico sempre é indefinido, não tem como prever o que vai acontecer. E foi o que aconteceu nesse Vasco e Fluminense, é um jogo bem equilibrado, o Vasco começou ganhando, e aí... Deu um sustinho?
Ah, claro que deu um sustinho, mas o Vasco já tem um tempo sem ganhar do Tava no Fluminense. Estava no Tu jogo. conseguiu ver o jogador do Vasco Não fazendo cheguei C? a ver, eu tava muito Não teve essa devastado. pilha no Maracanã em si, né? Foi mais pós-jogo. Ninguém viu. Tá. Foi mais na transmissão em si, né? Que Sim. mostra com detalhes e depois do jogo, que o Fluminense até usou como provocação. O Fluminense fez uns Não, 85 uns memes. 80 E, mesmo, uns é, 80 memes. deixar claro aqui, né? Depois que começou essa tradiçãozinha de posts pós-clássico gastando rival, isso é muito legal. É. Isso é muito É maneiro. uma nova forma de zoação. Exatamente. Só não é maneiro quando teu time perde. É. Mas quando ganha, é bom pra E caramba. essa percepção do outro lado da moeda? Cara, tanto nesse jogo contra o Fluminense quanto da Sul-Americana, o primeiro tempo do Vasco foi muito bom, foi mais ofensivo pra cima, só que segundo tempo o time morreu. Ah, não sei É se montanha-russa vocês não perceberam. Eu acho que isso vai muito dos jogadores ainda estarem se adaptando ao esquema, ao estilo de jogo. E Porque pelos é um jogadores que jogo são que também. exige muito físico. Muito físico. Um clássico é um do clássico, jogador. né? Que não para. Quando tu Você gosta acostumar do com o Diniz? ritmo... Foi? Você gosta? Cara, vou ser sincero, quando Nem vou te começaram perguntar, a... né, pô? quando... Ninguém nunca fala gosto. É sempre assim, pô, então. Aí vai e contextualiza o mundo exatamente. pra defender ele. Cara, quando começaram a falar Fernando Diniz no Vasco pro lugar do Carille, eu falei, pô, o cara não foi bem no Cruzeiro, montaram um time pra ele, pô, um super Cruzeiro lá e o cara não deu certo. Eu falei, pô, esse é que é o problema. Só que quando ele chegou no Vasco, eu falei, pô, o Diniz, eu acho que ele é mais do que tática. Eu acho que o Diniz, ele chega pra cobrar os jogadores, o desempenho dos jogadores. Por quê? Quando você tem Carille, quando você tem Felipe, o Vasco, quando perde, não sente a derrota. Pro elenco, é basicamente, pô, perdeu mais uma, vamos pro próximo jogo. Mas com o Diniz, não. Com o Diniz é uma cobrança. Fala, pô, no meio do campo ali, tá, Tietê, volta pra marcar, Hugo, não sei o que, sabe? Já cobrando o melhor posicionamento e o melhor desempenho pros jogadores. Cara, pro Felipe é basicamente um time de pastor. Ele, pô, brincadeira, hein, Hugo Moura, não sei o que, pô, seu bom. Vamos melhorar, né? Vamos melhorar, hein, pô. O que importa é competir, Cara, galera. com o Diniz não, com o Diniz é sempre cobrando um desempenho, é sempre cobrando um melhor nível. Xingando o jogador. Xingando o jogador, pô, perninha com o Ele é Tietê. expressivo, né, gente? Exagera um pouquinho, gente. A única fragilidade que eu vejo no jogo do Diniz no Vasco é a qualidade dos jogadores. Sim. Eu acho que ele vai exatamente. esbarrar Exatamente. Exatamente. entrave em algum momento. Concordo. Quando o Diniz chegou no Fluminense pela primeira vez, surgiu uma cartilha de tudo que acontece durante a passagem dele. O Diniz é contratado, fala que aprendeu bastante quando estava fora do futebol, até que antes de chegar no Vasco ele já estava trabalhando no Cruzeiro, foi demitido. A torcida se empolga, achando que vai ver o Barcelona jogando no Brasil. Primeiros jogos, empolgação, vitória, não sei o que, vitória Vascão. Primeira goleada contra o time fraco, 3-0. Tem gente que não considera, mas, pô, 3-0 contra o Melgar, também meteu um 3-0 contra o Fortaleza. Descontrole, torcida, Vascão voltou. E aí vem, Diniz não tem elenco pra trabalhar. Isso foi o que tu acabou de citar. Então acho que em algum momento ele vai bater nessa Cara, é tipo o ciclo que tem do Flamengo lá de ciclo crise. vicioso. Já viu o ciclo do ano do Flamengo? Que é tipo, chega em maio começa assim, acabou. Técnica é boa, tem que demitir, tem que mudar. Mas eu acho isso aí uma questão mesmo do Diniz, mas é que eu também acho que tem outras questões. Eu acho que o estilo de jogo dele é único, independente do momento que ele vai jogar. Exatamente. Isso é um problema, tem uma também, variação, porque a galera aprende a jogar. Foi o que aconteceu com o Porque Fluminense. você acaba Eu acho que ficou um time um pouco variável. Ele não tem Cara, variação de o jogada, Diniz, é o isso. Diniz ele morre junto com o esquema dele, Morre. sabe? Daquele conceito de Mas bola a partir e do tal. momento também que a saída de bola dele encaixa e ele consegue sair, Não, ele cria um perfeito. espaço A que ele parada- vai fazer o gol. A parada do É. time do Diniz é que ele, saindo jogando, se ele conseguir fazer, o jogo do Diniz passa a ser imprevisível. Do meio pra frente passa a ser imprevisível. Porque é aquele time que joga próximo da bola, todo mundo tocando bola. Então, de certa forma, não tem o que variar ali. Porque é literalmente a galera querendo puxar um bloco, buscar espaço e achar o outro lado. Então isso aí é uma jogada própria. Se o time pegar um time que marque muito bem isso, não vai ter um bagulho. Pô, gente, vamos fazer de outra forma. Eu acho que não tem isso. Eu acho que tem mais que isso também. Se o jogador errar o passe, como por exemplo o Marcelo errou contra o Manchester City, já era, irmão. Já Vai era. sair o gol. É. Porque tá todo mundo num Vai bloquinho depender de campo se tu não tiver um reduzido. Fábio pra fazer um Se tu milagre. errar, E olha que é o vai Marcelo, tomar né? um O gol. Vasco tem o Piton. Não, exatamente. Não, acho que Não, mas não desmereceu o Piton. Não, sem desmerecer o Sem Piton, mas desmerecer o Piton, porque o tem Piton um não certo cruza. nível ali. Faz amor. Mas Isso. voltando
Piton é bom de bola, eu gosto de Piton. Um dos melhores Cruzando bola, laterais. ele é ótimo. Um dos melhores Não, ele laterais já foi melhor, já foi um dos melhor. melhores laterais de esquerda do O futebol Piton brasileiro. era bom no Corinthians. Não, no Corinthians ele não era, não. Não, no começo dele. Acho que era Não, no bom começo também, sim, acho mas que era depois bom ele também. saiu chutado do Eu gosto Corinthians. do Piton. Só que eu acho que o grande lance não é o Piton especificamente. Acho que o meio campo do Vasco é muito fraco. Cara, a zaga É, também. do Vasco tá aqui, ó. E nesse Goleiro, esquema atacante, do muito reto. Diniz, você precisa de um meio Mas campo ainda forte. assim, você tendo o Jair e Tietchan, dá pra ter uma boa dupla de volante. Tietchan Mas é um eles cara que estão, corre mas também, não tem tanta pegada. Sim. É, O fica Tietchan eu muita acho que é um marcação. dos caras que consegue acompanhar esse Muita ritmo. Pra ter noção, em 2022, vamos colocar aí, que foi acho que o auge do dinizismo em questão de bola jogada. O Fluminense jogou bola em 2022, não ganhou título, mas jogou bola. Era Ganso, André e Nonato ou Alexander, que tava surgindo, O né? Alexander era muito bom no E começo. ele bom de bola. destruiu André era aquele muito bom, ano. né? Não, o André é muito bom. Só de você ter André e Ganso no meio de campo, já acabou. São dois ali. caras que dificilmente erram aquele passe Não curto. perde bola de Agora, jeito mas nenhum. uma parada que ele tem que é mérito só dele, que só ele faz. Ele é muito corajoso, ele é sempre querendo ganhar, o Diniz. Exatamente. Então, se precisasse, ele botava o André, tirava o André da volância, botava na zaga e botava quatro É. atacantes e ia pra Cara, cima. até E eu acho que é o uma- que mata ele às vezes também. Também, É, exatamente. maluquice, mas... Uma coisa assim que eu Tá certo. gosto de Diniz é o desenvolvimento dele de jogadores. Pô, no Fluminense teve o Alexander e tal. Teve o John Kennedy que ele recuperou, né? O John Kennedy estava na Ferroviária e tal. Exatamente. Pô, jogou pra caramba aquele ano. E ele tá fazendo justamente isso com o Ryan. Cara, o Ryan, basicamente, desde que o Diniz chegou, é o melhor jogador da era dele, sabe? Fiz um golaço ontem. Pô, fez um baita golaço. Então, assim, eu acho que ele tá fazendo a mesma coisa que ele fez com o John Kennedy no Fluminense, com o Ryan aqui, sabe? Isso é muito bom. Porque é um garoto novo, ainda tem muito a evoluir, sabe? Tem alguns erros ali, principalmente questão de controle de bola, na tomada de decisão final, que às vezes ele dá um passe, sendo que ele poderia correr e chutar, basicamente. Mas o moleque é novo. Igual um lance ontem que, pô, um 3 contra 1 no ataque do Vasco, ele tem um Verratti marcado e um corredor todo pra correr. Ele preferiu dar o passe no Verratti e acabou errando o passe. Isso aí é questão, sabe? é noção de jogo. É um garoto feeling de jogo, novo, cara. com o tempo. Ryan tem, pô, acho que uns 18 ou 19 anos, então é basicamente questão mesmo de evoluir, sabe? Dito isso, o PEC faz muita falta. Não, o Peck com certeza foi muita falta. Claro, tipo assim, o Vasco traz o Nuno Moreira que, pô, pra mim, eu já falei, o CR7 da Colina. Mas é que é o reserva dele. Não, vamos falar. CR7 Não, o da CR7 Colina. da Aí depois Colina. reclamam que eu trouxe aqui o Thiago Almada e Zico. Não, mas, pô, calma aí. Tu pegou a do cara que falou do Thiago Almada com o Zico, meu amigo. Você ainda tá errado. Moreira, eu tô brincadeira. eu vou chamar Não, Moreira. não, Moreira. Tu que tá bem pra caralho, moleque. Calma aí, calma aí. CR7 Não. Colina. Só tô trazendo a realidade aqui. Só tô trazendo a realidade aqui. Mas aí, quem você tem na reserva, você tem o Máfia, né? O senhor Lloyd Augusto, que ainda precisa muito evoluir. Totalmente. Não, Brincadeira, nosso amigo Lloyd. Exatamente. Não, Ele podia ter uma parceria, o Deb ali do lado dele, né? Pra completar a dupla da maluquice Ah, mas já no tem, meio de né? campo do Vasco. O quê? Tem, né? O Deb, tem só os- que Tem os tá ali Debs. na defesa. O quê? O João João Vitor? Vitor. Tem o Deb ali na defesa. Mas aí, Fez gol. no Fluminense. Firmou no Fluminense. 8 horas de checagem, mas vamos agora. Tem o Botafogo, cara. O Botafogo, eu vi, não jogou no fim de semana no Brasileirão. Eu vi o finalzinho do jogo ontem, aquele jogo, pô, chorado, né? 1 a menos. Igor Os caras se Jesus. transformam, né, jogando com a Né? Aparentemente, o Igor Jesus ontem tomou pra Caralho. Cristo o jogo. É um jogo legal, né? Achei o jogo divertido. É, o jogo Libertadores, aquele nervosismo até o último lance. Terça-feira, ela não fazia, foi legal assistir. Se perder. Aí ganhou, mas. O Zezão tá sempre nessa, né? Só na esperança do Eu fracasso achei o jogo ali. divertido. Achei que Foi um jogo bom de ver. Foi um bom Eu jogo. consegui ver os últimos. Acho que eu vi o segundo tempo inteiro, Bom. dá pra dizer assim. Um joguinho Torcida da Laú, tenso, fez gol anulado e tal. Aí Um tem joguinho aquela. a As expulsão. bolas da Laú no finalzinho. As bolas da Laú no finalzinho achando que ia dar alguma. Se empata, é empata, Botafogo eliminado. Pô, né? a festa foi bonita também no estádio pro Vai ter mudar. Ancelotti chegar e ver. e tal. Acho que foi o Ancelotti maneiro tava lá também. vendo Não é exaustão, mas o Botafogo de futebol e mosaicos é absurdo, tá? É, Pra mim é joga. top 1 mesmo. É maneiro mesmo. John Textor Mudar a chegou- sigla aí, chegou BFM. forte no- Botafogo de futebol e É a mosaicos. empresa, né, que eles contratam pra Quê? fazer. É, eles têm. Não, acho que Uma no caso. parceria ali. Eles têm uma parceria, mas é uma parada, tipo, é uma organizada. Movimento. Ninguém ama como a Ninguém gente. ama como a gente. Acho que é isso aí mesmo. maneiro mesmo, acho maneiro. Acho É irado, pô. É um investimento muito maneiro. brabo que eles E fazem. assim, é uma coisa que combina.
teoricamente, com o Botafogo. Eu não acho que combine mosaico com a torcida do Flamengo, por Esses exemplo. mosaicos mais... Não, eu acho que é porque acho que é cultural um pouco, assim, sabe? A torcida do Botafogo tá fazendo isso, é um movimento de uma torcida nova que tá se renovando, então acho que combina. Como combina com a do Fortaleza. Acho que não combina com a torcida do Flamengo, não combina com a torcida do Fluminense, não combina com a torcida do Vasco. também. Acho que as torcidas têm as suas características. O Flamengo gosta de jogar papel higiênico, mesmo, bandeirão, eu acho que é o que combina. Pode arroz. Tem pó de arroz e tal, tem aquelas bandeirinhas menores da torcida do Fluminense, a torcida do Vasco é a torcida que canta o jogo inteiro e faz uma festa com um bandeirão grandão mesmo, mas aquele bandeirão, não bandeira de bambu, né? A torcida do Flamengo é muita bandeira de bambu, eu acho que são características Tem diferença a diferentes. bandeira do Vasco? É aquela bandeira bandeirão, abertona, né? é, Aquela aquela bandeira bandeira embaixo, balançando. Ah, tá, É bandeirão diferente, mesmo. né? Tá. Diferente. Eu acho que são coisas diferentes. Combina, tem as características mesmo, né? Eu acho que isso tá. Eu acho que é uma cultura que tá crescendo no Botafogo e vai ficar. Eu vi, inclusive, por exemplo, você falou isso cultural. Eu acho muito difícil que o Flamengo faça uma imagem de mosaico assim, nesse estilo assim, pra colocar medo, e não use a imagem do urubu. Então eu acho que, tipo assim, acho que vai ficar muito nisso. O Botafogo ele tem a caveira, já usa a Fênix. São paradas assim, pra tentar puxar pro momento atual do time, eu acho isso maneiro, essas E eu acho variações. que agora com o Textor tem uma questão de internacionalização da torcida e da marca aí do Botafogo. Então eu acho que combina um pouco, porque o Botafogo implementou várias coisas, né? Tem a cheerleader, aí tem aquela incendeia a torcida do Fogão, que eu acho que é uma parada que é maneira, mas só combina com a torcida do Botafogo. Não combina com a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo não respeitaria se tivesse alguém lá puxando um grito. Eu acho que não faz, entendeu? Então são coisas que culturais, assim. Isso é bem, parte bem do John Tex também. São paradas que a gente vê muito lá fora. Não só no futebol. Essa parada de locutor mesmo, de puxar a torcida. De líder de torcida. É uma parada bem mais americana do que propriamente Fortaleza é Ceará. europeia. Só no estado de Fortaleza. Não, no estado do Ceará. Que tem, confundi, capital com a Fortaleza. No estado do Ceará que tem isso. O próprio Ceará, o Fortaleza. No Nordeste eu acho que tem muito, porque eu acho que o Bahia e Vitória também tem. Antes do Botafogo começar esse Movimento. esse movimento aí de mosaico e tal, o Fortaleza acho que era o único time que a gente via sempre fazendo mosaicos Absurdo, sim. Com luz, assim, aquela parada... Até 3D, Pô, tem um na bandeira 3D Libertadores e que eles tal. fizeram com lanterna do telefone que ficou absurdo. Então, O Flamengo uma vez tentou fazer isso uns 10 anos atrás, eles botavam uma fitinha vermelha em cima do... Ficou uma merda. Mas pode também não tem nada a ver com a torcida, entendeu? Não tô falando que é uma culpa da torcida torcida, que não. chega atrasada, Exatamente, uma torcida que não chega na hora do jogo, que não entende que aquilo faz parte do ritual. Demora muito pra entrar. Pô, torcida que tem outro ritual, entendeu? De jogo. Tá 10 minutos antes do jogo, não tem ninguém na Sul. Exatamente. Aí do nada, 10 minutos de jogo, tem uma porra de gente. Lotado, Cara, tipo, o Botafogo realmente é muita cultura, sabe? Tinha um treinador também que se envolvia com a... Deixa quieto. Do nada! O Arthur Jorge. Gente, pelo amor de Deus. Flamengo. Vamos pro Flamengo, aqui é Flamengo. Né? Aqui é Flamengo. 2-0, pô, puxei aqui, não, até falhou aqui. Mas assim, eu acho que o nervosismo é tudo hoje, assim. Você acha que tem nervosismo pro jogo hoje? Cara, Eu, com todo respeito, acredito que vai ser tranquilo. eu acho que não. eu tô meio tenso com esse jogo, Flamengo porque vai ganhar. eu fui pro Maracanã contra o Central Córdoba, achando que eu ia ver o maior desfile de futebol da história, e saí de lá devastado. Parece que eu já escutei você falando. Eu falei isso 35 vezes já. Já deve ter uns 8 episódios do Bobolote que eu venho falando esse jogo contra o Central Córdoba. Desfile de futebol. O jogo não vai ser essa arma Não. que estão imaginando, não. Mas acho que o Flamengo vai ganhar. Mano, eu acho que o Flamengo ganha. Não, jogo Tem que tranquilo. ganhar, né, no caso. Foi um jogo tranquilo, mas não vai ser uma goleada. Mas acho que Se é um não jogo ganhar, tranquilo. Se o Flamengo não ganhar, leu. Minha aposta mesmo, 1x0 chorado, tá? Ah, não. 1x0, aquele gol 1x0 que Ah, mas marca, do Rocha de cabelo. eu acho. Porque eu acho que é isso também. Acho que a galera tirou muita pressão, aliviou muito, tá dando muito como certo uma goleada. E eu acho que não é assim. Tem um time do outro lado que não quer vir aqui passar vergonha. E o Flamengo também é aquilo. Fez 1x0 no início do jogo, a torcida joga a favor, irmão. Agora vai pro segundo campo, você com 0x0, você vê a pressão que vai ser aqui botado. Hoje é hat-trick do Juninho. Hat-trick do Juninho. Aí é Passa imediatamente. Cara, se o Flamengo ganhar de 1x0 só e a LDU ganhar de 1x0, o Flamengo cai. Que cai, cara. Cai. Porque Não, se o Flamengo ganhar de Central 1x0, Córdoba... passa. Flamengo passa. a gente Flamengo passa, ganhar só e o único... Ah, não, é que a LDU vai ficar... Aí é a Não tem LDU que como. não passa. É, o Flamengo não tem como não passar se Se ganhar. ganhar, ele tá É, tá classificado. classificado de qualquer jeito. Eu ganhar, não tá acho que vai ser goleada hoje, mas acho que não vai ser um jogo... Tipo, acho que não vai ser um jogo difícil. Vai ser um jogo padrão. Acho que eu acredito em 2x0,
É um jogo tranquilo. É que eu não a gente vai quero, ganhar, eu não quero ir com a acredito. cabeça de que o Flamengo vai ganhar. Eu quero que a cabeça que o Flamengo precisa ganhar. Tem que ganhar. Não, no tem que caso, ganhar. Tem que É, a única entrar forma. como Não. encarando esse jogo como uma final. Inclusive, se não encarar se não- como uma final, já era. Num mundo utópico, onde a gente Mundo aqui utópico. volta semana que vem, eu pelo menos, o Tito também, devastado se isso acontecer, não vai acontecer, mas assim, Eu não volto semana que vem. possibilidade, vai gravar o Zezão e o Edilson, somente. Mas aí o... mas aí o Flamengo provavelmente cai no... Não vai cair, não, cara. Pensa pelo lado bom. Se o Flamengo for eliminado da Libertadores, Vai eliminar o Vasco. pode ganhar a Sula e pode ganhar, ser mais Isso um não é time o e lado- ganhar Isso tudo. não é o lado bom. É o lado pensa positivo. Não, eu queria vai, muito que o vai, Flamengo vai. tivesse, Você mas quer a ganhar época que o tudo, Flamengo né? teve pra É, ganhar ganhar, tudo, eu é. prefiro muito mais o Flamengo sendo o maior campeão da Libertadores do Brasil com 4 do que tendo o título de tudo igual o São Paulo tem. Que tem um pouco de cada e muito do Mundial e da Libertadores. Pode ser também, mas vamos pensar pelo lado positivo, Já. né? Então, tem o de hoje, tá? De hoje não, de amanhã. Amanhã, Tranquilo pro jogo? Final, né? Fluminense decidir o Primeiro lugar. É disputa direta? Sim, se ganhar, o Se ganhar, ganha. o Anselcado joga pelo empate. Mas se ganhar, Se ganhar, ganha. é líder e o Fluminense está 20 jogos invicto no Maracanã em competições internacionais. Então, Então, dessa vez foi perder. Dessa vez. não vai. Essa aspas eu nunca consigo Pela trazer epopeia. antes de jogo importante. Sempre que tem um. Pô, o Flamengo tá tanto tempo sem perder pra tal time. Eu entro em um parafuso. É igual usar camisa nova no dia hoje. Não dá pra comprar camisa em Maracanã. Um amigo meu uma vez na Libertadores meteu essa. Chegou, chegar essa camisa retrô aqui, vou pro jogo. Flamengo. 2x1 Fluminense em cima do Flamengo. Beleza. Pô, vontade de matar ele no setor norte ali, mas, pô. Fechamos, né? É isso. Fechamos. Rapidamente, Champions League, sábado, final. Estamos tem com final. quem? Tá com quem? O quê? Como assim? Com quem? Final Com da quem eu tô Champions torcendo? É. PSG. PSG também. Futebol. Quero que tem algo. Não, Inter. Cara, tipo assim. PSG. Ah, Pô, quero cara, algo diferente. muito Pô. Quero difícil ver o que vai falar. acontecer. Vamos ver se É o PSG que, cara, vou te vira falar, não. potência, Vou com o PSG, né? porque vai ser muito maneiro ver esse time do PSG ganhando e exatamente. aquele time com o Mbappé não ganhou, o time com o Messi não ganhou, o time com o Neymar não ganhou, então acho que vai ser Qual que maneiro. Tu é Esse rei do cara- Neymar, né, moleque? Ele é muito O jogador Neymar em campo, eu assim. É absurdo. Agora, vai falar do Neymar em extracampo, eu Então, vou destilar Pra ódio aqui. você, 0, Neymar 45, Arrascaeta 45 no Mengão. Como assim? Se o Botar Neymar viesse jogar só o Mundial. só o Mundial. Cara, porque, tipo assim, eu pagaria muito caro. Eu não quero ser hipócrita. Eu não quero ser hipócrita. Sim ou não? É muito em cima do Sim ou muro, não? né? 45 Ele vai cada jogar, um. ele vai jogar. Vai Ah, não, calma aí. Cada um joga 45 minutos? Arrascaeta 45, Neymar Sim ou 45. não? Se precisar, joga os dois. Mas se não precisar, Não, 45 lógico. cada um. Lógico. tá, obrigado. Mas o que eu tô falando? É muito em cima Serei do um muro, baita cara. de um hipócrita. Porque eu falei, não quero ele. Pra mim, tipo assim, se o Neymar jogar no Flamengo, é com uma cláusula de que ele não pode abrir a boca. Que ele não pode abrir a boca. Ele tem que jogar, não tem que falar. não. Exato. Então o que ele Se faz? o Neymar só jogar seria ótimo. Eu amaria o Neymar, pô. Tem a tatuagem do Neymar no meu braço. Se ele só jogasse mesezinhos, bola. Neymar no Rio de Janeiro, Mangaratiba em Pô, festa. tá maluco? Imagina o Neymar no Rio, meu irmão. Que isso, Ele não ia jogar. Não ia jogar. É que nem quando o Gonzalo Cota veio pra cá e falaram, pô, fala lá, cara joga muito, mas o problema dele é só uma coisa, Irmão. cachaça e mulher. Ele falou, pô, legal, no Rio de Janeiro ele vai se desenvolver maneiro. Ia ser bom pra caramba, só o Botafogo ia nadar abraçado. Ele de fora do Só o Rio, Botafogo ia nadar abraçado. Ele ia afundar o Fluminense, que ele ia pegar o Ganso, levar pra casa dele e o Felipe Coutinho. Acabou, irmão. Só o Botafogo ia nadar abraçado. Coutinho tá Deixa se ele formando em levar em medicina. Santos. Deixa ele levar. Deixa ele levar em Santos mesmo, rapaziada. Neymar é um cara casado, não tá saindo mais. Depois dessa que a gente pode encerrar o programa. O cara casado, o amigo já falou aqui do Cara casado, né? da sobrinha. Daqui a pouco é Virgínia e Zé Felipe aqui no programa. Aí acabou. que terminaram. Exato, aí acabou. Ah, quase que eu vou pra faculdade hoje. Vem até de luto, vem até de luto. Porra. Nem é bebê hoje, Não, pô. não acredito mais no amor, Só pra encerrar, Não vamos falar do acredito Hulk. mais. Brincadeira. Como é que é o nome? É companheira de trabalho, sobrinha, profissionais da vida, tudo aí, né? Paê, né? Vamos falar do Paê. Ah, ele tá bebendo. Tchau, tchau, tchau. Valeu. Isso, cara. Calma aí, cara.